Oi, coleguinha virtual! Hoje vamos ouvir mais uma história bíblica. Mas antes, não se esqueça de compartilhar o vídeo, curtir e se ainda não é inscrito, faz isso agora. Pai, o Senhor pode nos contar mais uma história da Bíblia? Posso sim, Eli. Que legal! Lembra que Jesus alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Lembramos sim! Pois bem, vamos ver o que aconteceu logo depois da multiplicação. Como sempre, vocês devem usar a sua imaginação. Logo depois que todas as pessoas se alimentaram, Jesus pediu que seus discípulos fossem na frente no barco e depois ele iria acompanhar eles. Jesus se despediu das pessoas, mas ele não foi logo encontrar os discípulos. Jesus foi para uma montanha orar sozinho. Quando Jesus começou a orar, era bem de tardezinha. Jesus gostava tanto de orar que muito tempo se passou. Quando Jesus percebeu, já era mais de 3 da manhã. Nossa, pai, se fosse eu orando esse tempo todo, eu já teria dormido no meio da oração. Capacidade essa sua, né, Eli? Continuando. No mar, os discípulos estavam com muito medo, pois os ventos eram muito fortes e a tempestade não parava. Eles temiam por suas vidas. Jesus olhou lá de cima e disse que estava na hora de ir para os seus discípulos. Agora, meninos, quem sabe como Jesus fez para chegar onde seus discípulos estavam? Eu sei! Ele usou uma asa delta e foi voando para onde os discípulos estavam. Lógico que não! Não foi assim! Ele se teletransportou! Vocês são muito engraçados, meninos, mas não foi assim. Os discípulos estavam com muito medo e no meio da tempestade, os discípulos viram algo andando sobre as águas e eles gritaram: "É um fantasma!" O fantasma então falou: "Pai, não era uma história sobre Jesus?" Isso mesmo, Eli. Tenha calma. Não fique com medo. Continuando. O fantasma falou: "Calma, sou eu, Jesus, e não um fantasma." Pedro então disse: "Se és tu, Senhor, então me manda andar sobre as águas também." Jesus então disse: "Vem." Pedro desceu do barco e firmou os seus pés sobre as águas. Nossa, pai, que maravilha! Pedro começou a se aproximar de Jesus e todos ficaram maravilhados. Mas Pedro começou a ficar com medo por causa da força dos ventos. Neste exato momento, ele começou a afundar e gritou: "Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor!" Jesus prontamente estendeu a mão e salvou Pedro. Jesus ainda disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Essa é a nossa história de hoje, meninos. Nossa, pai, que história maravilhosa! Precisamos ter fé em Jesus, ele é muito poderoso. Pai, por que Pedro afundou depois de andar sobre as águas? Eli, Pedro teve medo e tirou os olhos de Jesus. Nós precisamos confiar em Jesus em todas as dificuldades, mesmo quando enfrentamos as maiores tempestades da vida. Entendi! Então não há espaço em nosso coração para o medo e a fé. Isso mesmo, Eli. Ou nós confiamos em Deus, ou temos medo diante das dificuldades. Mas, assim como Pedro, estamos sendo aperfeiçoados e muitas vezes vamos olhar para as dificuldades e ter medo. Neste momento, podemos clamar:
para que Jesus nos salve. Pai, gostei muito dessa história. Muito obrigado. E você, coleguinha virtual, o que achou da nossa história de hoje? Escreva nos comentários. Hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima aventura. Tchau, tchau!